Ângelo de Jesus Carlotto. Conte a bênção, irmão, que o irmão recebeu das mãos divinas do Senhor Jesus. Mas estava chegando num dia de serviço em casa, né? Depois de uma noite conturbada de trabalho, onde houve um tiroteio, tentaram assaltar o trabalho, no caso onde eu trabalhava, né? O recinto. E eu chegava em casa, era umas 6h50 da manhã mais ou menos, com dois indivíduos. Deparei com eles chegando ao portão da minha casa, onde cada um disparou 6 tiros no caso. Descarregaram 2,38 em cima de mim, alvejando meu corpo por completo e me deixando caído ali no chão. As partes do corpo atingidas, você pode lembrar? Foi minha perna que deu um problema, eu quebrei o braço e furou o intestino delgado, furou a bexiga. Outra passou raspando praticamente o coração, no tecido do coração deu um problema. Isso foi a parte atingida no caso, né? Coluna também, parece? Tem uma bala que está alojada na coluna, tem chapa, tudo para comprovar, tudo. Ainda está alojada esta bala, esse objeto no teu corpo? Isso, a bala está alojada na coluna, eu tirei algumas onde eu moro hoje em dia, mas ainda tem uma bala nas costas do lado esquerdo, tem uma bala na junta do braço, do lado esquerdo, tem uma bala na coluna e tem uma bala na asa, que seria debaixo do braço direito também, ainda estão alojadas lá até hoje. Então essa tragédia realmente te levou a falecer, irmão, sentiu que o seu corpo ficou na terra mesmo, não tinha mais condições. Na realidade, depois de ser alvejado ali, eu me arrastei uns 30 metros para afastar um pouco do portão da minha casa, né? Porque eu não queria que meu filho me visse morto ali na frente. E quando eu caí no chão, eu ouvi uma voz, na realidade, falando: fica quieto que daqui a pouco você vai estar junto comigo. Era o diabo falando comigo, na realidade. E logo em seguida, eu acabei de cair, não tinha mais forças para levantar, estava tudo alvejado, sangue todo do corpo jorrando. Eu comecei a orar, né? Clamei a Deus, lembrei daquele voto do livramento que minha mãe sempre colocava na minha carteira e clamei a Deus naquele momento, aquele votinho amarelo que é distribuído em todas as igrejas pentecostais, Deus de amor. E a partir daquele momento eu comecei a orar e não dá para explicar detalhadamente, mas quando eu percebi, eu não estava mais no meu corpo, eu estava olhando meu corpo no chão, eu estava a uns 3 metros de altura, eu não tinha sentimento, não estava, é como se eu olhasse, como se todo sentimento do corpo fosse retirado naquele momento. Eu apenas olhava para o corpo, caído no chão, aquele monte de pessoas em volta. Quando de repente eu vi uma mão gigantesca dos céus, que veio com estrelas, é como se o céu todo, meu irmão, fosse uma única mão, e aquela mão veio descendo de lá de cima para onde eu estava, e quando ela veio tinha estrela na ponta dos dedos. Quando ela me tocou, eu voltei ao meu corpo, eu estava ali falecido praticamente, eu dei um pulo, eu saltei naquele momento, porque eu vi o que estava acontecendo comigo, e eu ouvi uma voz lá do céu dizendo: a partir de hoje você me pertence, você é meu. Foi onde começou na realidade também a minha transformação, né? Então o irmão sentiu que era a voz de Deus falando diretamente contigo na hora que retornou teu espírito no corpo e você voltou a viver, sentir que estava com vida ainda, quando levaram para o hospital. Exatamente, porque não existe uma outra voz que vem dos céus na realidade, e a experiência que eu tive não existe. Na situação que você estava, o diabo realmente queria levar a tua alma para o inferno, queria acabar contigo, mas Deus tinha um plano e tem um plano na tua vida, e começou então o processo para usar o irmão, e começou então o tratamento médico. Você foi para qual hospital? Eu fui para o hospital do Campo Limpo ali, onde me jogaram na maca, que o estado que eu cheguei era deplorável, eu andava, eles me empurravam com a maca e onde fazia uma trilha de sangue, que o resto do meu sangue caía. Eles me deixaram jogado das 6h50 quando eu fui baleado, até umas 11h30, 11h40, a hora que meu pai chegou. Eu estava lá na realidade para fazer uma autópsia, eles me deixaram jogado. Só que eles viram, quando meu pai chegou, quando eles estavam preparados para fazer a autópsia em mim, que não era aquilo que tinha acontecido. Na realidade, Deus tinha me ressuscitado no chão através daquele voto do livramento. Foi onde eu comecei a sentir várias dores, porque só um pulmão funcionava, entendeu? O outro estava furado, estava cheio de sangue, estava com o intestino delgado furado, atravessado de um lado para o outro. Podia ter dado uma infecção generalizada, fora o envenenamento por zimbro. Quem não sabe o que é zimbro, o zimbro ele cobre a munição na realidade. Então por isso que eles não deixam a pessoa beber água. No meu caso, que eram 12 tiros, 12 projetos que atravessaram, alguns ficaram dentro do corpo, dá um envenenamento por zimbro. Eu fiquei 3 dias sem chances de ficar vivo na realidade por causa desse envenenamento. Realmente foi um milagre que aconteceu. Inclusive o irmão Ângelo, amado ouvinte, tem os documentos
que passou por tal hospital, tratamento, e tudo que ocorreu com ele, os 12 tiros, os 12 balaços que recebeu por parte de elementos mal, que foi inclusive roubar a casa, a família, e ele então levou esses 12 tiros, tem até marca aqui na sua perna esquerda, direita, no braço, tem marca de tiro no braço esquerdo, no corpo, também uma bala ainda na coluna, travada na coluna. E ainda, o irmão está andando perfeitamente agora. E o senhor fez algum voto com Deus? Chegou a fazer algum voto depois daquela voz ter falado que você pertencia agora a Deus? Irmão, na realidade não existe voto, né? Quando Deus fala você me pertence, você pertence a Deus. Você deixa de ter o seu livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é para aquela pessoa que gosta de fazer coisas erradas. Você, na realidade, quando Deus fala com você, você se entrega. Você se torna propriedade exclusiva de Deus. E a partir daquele momento, então, o irmão aceitou Jesus também, depois daquele tratamento, recuperou. Quanto tempo demorou? Eu fiquei 4 meses de cama, 2 meses de cadeira de roda, que eu não iria andar, no caso. Quando me pegaram e me levaram para uma igreja ali em Sobradinho, no caso, foi um pastor primeiro, orou por mim, e daquele momento que ele começou a orar, eu comecei a mexer os dedos da perna, na realidade, e eu voltei, na realidade, através das orações do pastor da igreja pentecostal Deus e Amor ali, eu comecei a voltar a ter um movimento nas pernas e voltei a andar na realidade. Sendo que também aquele voto que eu tinha na carteira, que minha mãe sempre colocava, eu sempre colocava algum dinheiro e mandava. Foi através do voto que Deus se compadeceu, na realidade, da minha alma e me levantou para o seu trabalho, para a sua obra. Tremendo, é um milagre tremendo. O voto, veja, o amado ouvinte, a fé no voto com Deus. Então ele já vinha pagando seus votos conforme a mamãe orientava, e isso deu realmente esse livramento, porque ele poderia estar morto na sepultura, né, meu irmão? E hoje você está servindo a Deus, isso que é importante para os ouvintes, e estamos falando com muitas pessoas que também estão fora do caminho do Senhor, e tem passado por momentos como esse. E qual a sua opinião para eles? O que se deve fazer? Olha, meu querido, hoje em dia não existe outro caminho senão a seguir a Cristo para poder obter a salvação. Quando eu era do mundo, quando eu fui baleado, eu já tinha vendido minha alma ao diabo ali, eu mexia com magia negra, eu mexia com macumba, eu fazia trabalhos poderosos, malignos, poderosos para aquelas pessoas que não têm Cristo Jesus no coração. Ali eu fazia carro capotar, eu fazia moto colidir, eu fazia pessoas caírem da escada, não eu, mas o diabo, eu mandava, ele obedecia plenamente o que eu fazia. Hoje em dia, graças a Deus, Deus me deu uma autoridade o dobro maior. Hoje em dia, se aparecer uma pessoa endemoniada, eu coloco as mãos nelas e pelo nome, pelo sangue de Jesus Cristo, ela é expulsa. Isso é, hoje em dia Deus me dobrou o poder do que eu tinha. Se você está escutando o que eu estou te falando hoje, meu amado, você ouvinte da voz da libertação, se você acha que você tem alguma coisa, venha conhecer a igreja pentecostal Deus e Amor, venha conhecer esse Deus maravilhoso que pode te encher de poder. E se você acha que você tem alguma coisa, pode ter certeza, vem para cá que Deus vai te dar o dobro, o triplo do que você tem. Muitas mães estão ouvindo agora esse programa Voz da Libertação, Ângelo, e seria bom um conselho para essas mães, que também faria como a sua mãe fez, né? Orientar com o voto do livramento, entregar para os filhos, e Deus tem livrado muitas pessoas, muitos jovens das drogas, do tráfico, até de morte, através do voto. Olha, hoje o conselho que eu tenho para as mães é fazer a mesma coisa. Minha mãe já é obreira aqui há quase 25 anos, não existia sede mundial. Quando ela entrou na Deus e Amor, era na Ponte Sazeda ali. Ela, desde aquele tempo, ela sempre orou por mim. Ela, mesmo eu rejeitando, falando que crente é cristão, é coisa de bobo, que eu servia a Deus do meu jeito, as mães que estão me ouvindo, orem pelos seus filhos, mas orar não adianta. Você tem que ajoelhar, você tem que descer as lágrimas, Deus tem que sentir verdadeiramente que você está orando pelo seu filho, não falando da boca para fora. E o voto do livramento, aquele votinho amarelo que o povo tanto fala, tanto recrimina, que é um voto para Deus, Deus dá o livramento, realmente, com um voto sim, um voto, mas o voto é o teste da sua fé, é você colocando a sua fé em ação, e através da sua fé, esse maravilhoso Deus age e dá livramento de morte, e ressuscita, como eu tenho plena certeza que eu sou uma pessoa que Deus ressuscitou. Ele pode ressuscitar o seu filho, ele pode tirar ele das drogas, ele pode tirar ele do caminho da bandidagem, ele pode tirar ele de qualquer coisa, basta você acreditar. Mas acreditar sem vir à casa de Deus não funciona. Você tem que vir, como o nosso missionário fala,
em sacrifício vivo e agradável a Deus. Sair da sua casa, vir até aqui, se ajoelhar, orar, para que Deus possa ter certeza que você realmente está falando de coração. Maravilha. Então o irmão está contando o testemunho de agradecimento pela vida que Deus deu para ele novamente, ressuscitando dos mortos. Veja, amado ouvinte, uma pessoa que leva 12 tiros, como ele levou, e hoje está aqui curado, pregando a palavra de Deus e servindo a Deus com muita alegria, com muita fé, e convidando também você que está sofrendo, você que está nas trevas. Olha, mãe, seu filho está nas trevas, faça o mesmo, pega o voto aqui na Igreja Deus Amor, põe o nome do teu filho e Deus vai dar livramento para ele, onde ele estiver, quem sabe até no presídio, quem sabe aí nas trevas, correndo risco de morte, e Deus vai livrar como livrou o irmão Ângelo, que hoje está feliz na presença de Deus, contando esse testemunho para a glória do Senhor Jesus.